Sim, o Lloyd é um jogador que a gente tinha carência, né, no elenco, um jogador de velocidade, de lado. Ele é muito bom jogador, mapeado, obviamente, pela análise de desempenho, de scout. Fala galera vascaína, aqui é Humberto Silva do canal Crônica Vascaína. Rapaziada, curte, comente, compartilhe, dá essa moral, se inscreve, tamo junto. Rapaziada, eu vou tentar passar as informações rapidinho porque é muita informação. Então pra não ficar um vídeo extenso, né, não ficar um vídeo muito longo aí, vou passar tudo rapidinho, beleza? Então vamos que vamos. É o seguinte, uns 2 dias atrás aí saiu essa informação aí, julgamento marcado novamente. O desembargador César Cury, da 20ª Câmara de Direito Privado, marcou para o dia 7 de maio, às 13 horas, o julgamento do recurso da 77, contra a liminar que devolveu a administração da Vasco SAF ao CRVG. Beleza? A fonte é o Maca Vasco. E é o seguinte, tá aqui, aquela situação, aquela dúvida, parecer da CBF sobre o gol, né, entre Vasco e Sport, cita empurrão, né, mas conclui que não houve falta de Verratti, beleza? Para quem estava em dúvida aí, né, ficou aquela situação, o posicionamento deles é esse, beleza? E será que é a cortina de fumaça isso aqui? Será que é? Balbuena, Brian Rodrigues, Richarlison seriam os alvos do Vasco na próxima janela de transferência. Será que é a cortina de fumaça? Vou ler aqui rapidinho. O presidente Pedrinho deixou 3 conversas em aberto para a próxima janela de transferência. O Cartola chegou a negociar com esses nomes, mas não conseguiu fechar naquele momento. Tá, aumentar mais... Vamos lá. Segundo a apuração do canal Vasco, em conjunto com o VDG Cash, o Cartola pode reacender as tratativas com os seguintes jogadores para o próximo período de contratações. Balbuena, Brian Rodrigues e Richarlison. Será que é a cortina de fumaça? Tá aqui, matéria longa, para o vídeo não ficar extenso, passando só o que interessa. E é isso aí, olha só, Vene Casagrande trouxe a informação, isso aí estourou ontem, né? De acordo com o portal UOL, caso seja confirmado o envolvimento de Bruno Henrique com os supostos casos de aposta, ele deve ser processado na Justiça Comum e na Desportiva. Deixa eu jogar para cá. Então vamos lá. Na Justiça Comum, indiciado por estelionato e fraude esportiva, a pena de 2 a 6 anos de prisão e multa. Tá? Na Justiça Desportiva, até 2 anos de suspensão e, caso tenha reincidência, banimento do futebol. Beleza? O Vene que trouxe essa informação aí, foi publicado lá no UOL. É o seguinte, a Polícia Federal está investigando isso desde 2023, tá? Foi um jogo contra o Santos, e aí apareceu alguns prints aí de conversa do Bruno Henrique com o irmão, supostamente, né? A polícia está informando isso aí, que entre ele e o irmão, e que inclusive no celular dele estava apagado, mas eles pegaram essas informações no celular do irmão porque houve uma operação, se eu não me engano eles são de Minas, e aí eles recolheram alguns aparelhos, algumas situações, e a polícia diz que tem algumas provas. O processo tem robustez aí, tá? E tem até valores de apostas, inclusive teve algumas casas que denunciou o fato, informando que esse tipo de aposta no dia aumentou mais de 90% desse tipo de entrada, e acaba que tem vários indícios aí, né? Mas vamos aguardar, a justiça vai analisar ponto a ponto, né, para chegar numa conclusão. E é o seguinte, ontem ele já não jogou, tá? Ele não jogou, o Flamengo tinha informado que não ia afastar por valorizar a presunção de inocência, né? E que também valoriza a investigação da polícia e tal, mas acabou que na hora H ele não entrou em campo,
tá? Ele não jogou. E é isso aí. Deixa eu ver aqui. Tô passando aqui. Ah, foi. E isso daqui, a montagem é o quê? Isso aqui é o quê? Porque não é possível. Será que é verdade isso aqui? Ó, irmão de Bruno Henrique lamenta a demora para receber dinheiro de aposta. Coloquei 3 mil para ganhar 12 mil e eles bloquearam por suspeita. O que eu mencionei aqui, se é montagem ou não? A foto. Querem proteger tanto o Flamengo, a mídia é tão flamenguista assim? Não quer associar esse caso à camisa do Flamengo? Porque o Bruno Henrique tá jogando no Flamengo há quanto tempo? 6 anos? E eles colocam uma foto do Bruno Henrique com a camisa do Santos? Pô, aí tá de brincadeira. É muita proteção, né? É o queridinho. Flamengo é o queridinho mesmo. Não tem jeito. Tá aqui o comentário do Pedro Sobreiro. Futebol não é injusto por isso. Esse aqui tá todo velho, mas não tem uma lesão. Maluco se dedica a entender o próprio físico e trabalha para melhorar. Nesse ponto, o futebol favorece os compromissados. Tá? Mas sim, futebol é injusto. Tem uns ganhando 4 milhões sem jogar. Deve estar mencionando aí, né, Gabigol, Dudu, enfim. Mas no Vasco, né, tem o que ganha 1,5 milhão para ficar mais no banco do que qualquer outra coisa, para bater palma, né? É muito craque quando entra faltando 20 minutos para acabar, onde todo mundo está cansado, ele entra, faz uma gracinha, toca para um lado, toca para o outro, né? Domina a bola com o ombro e é isso. Né? Agora esse cara aí é profissional. Esse cara aí é fera. Com, se eu não me engano, 40 anos, ele corre mais do que até o Ryan mesmo. Se bobear, ele corre mais do que o Ryan. Corre mais do que muitos jogadores do Vasco. Tem que analisar isso aí, hein? Porque a culpa não é só do Carille não, hein? Tem culpa do Carille ali, tem culpa do Pedrinho também, tem culpa de jogadores. Tem jogador que não tá honrando a camisa, tem muito erro bizarro que parece ser proposital. Isso é um caso hipotético, supostamente, né? Supostamente. Pô, então é o seguinte, tem que avaliar isso direitinho, tem que ver da onde parte as coisas, para quem interessa essa terra arrasada também, porque tem coisas ali que é bizarrice pura, tanto dentro quanto fora de campo, entendeu? Então, complicado isso aí. A gente tem que estar de olho aberto para poder analisar e ser justo nas situações. E é o seguinte, olha aí, ex-treinador do Vasco, Ramon Dias, é demitido do Corinthians após péssimo início do Brasileirão e Sul-Americana. Corinthians nos últimos 6 jogos só tem uma vitória. Adivinha em cima de quem? Do Vasco, e de 3-0. Pô, tá de brincadeira. O Fluminense foi lá e venceu de 2-0. Renato Gaúcho, 4 jogos, 4 vitórias. Impressionante como o Vasco tem dificuldade em contratar técnico bom. Quanto tempo que você não vê um técnico bom aqui no Vasco? O Vasco acha tudo bem pagar 1,5 milhão pro Paê para bater palma, mas não quer pagar caro por um técnico bom que vai resolver o problema. Chegou o Renato Gaúcho aí, 4 vitórias. O Fluminense tá amassando, né? Tá desenvolvendo, né? Tá crescendo ali na tabela, tá subindo, tá dando certo, né? Tem que contratar técnico que vai resolver a situação. Então é o seguinte, continuando aqui. Diretoria do Corinthians avisou ao treinador seu desligamento na manhã desta quinta-feira, após derrota para o Fluminense na noite anterior. O Corinthians só venceu o Vasco no Campeonato Brasileiro. E aí, torcedor Ramon Dias ainda tem vaga no Vasco? Pô, tá de brincadeira, tá de brincadeira. O cara fez o que fez, o cara processou, o cara tentou humilhar o Vasco. Não tem vaga aqui não, não tem vaga aqui não. E outra coisa, o Vasco dificilmente, muito tempo que não contrata um técnico bom, né? Olha a facilidade aí, o Fluminense foi lá e contratou o Renato Gaúcho. Por que o Vasco não contratou? A mesma coisa foi o Canóbio, a mesma coisa a Everaldo, enfim, foi lá o Bahia, contratou o Eric Pulga. Caraca, o Vasco tem dificuldade de contratar jogador bom e técnico bom, parece que eles fazem de propósito. Então vamos lá. Ih, saiu aqui. Peraí, vamos lá. Tá aqui, olha só. Lloyd Augusto. Lloyd Augusto recebe 500 mil mensais.
Contrato até dezembro de 2027. Atenção, vascaínos à fonte. Cara, 500 mil reais no Lloyd Augusto. Cara, que tipo de contratação é essa? Eu vou botar no início desse vídeo o Pedrinho falando que o Lloyd Augusto é bom, que é um jogador agudo, que é isso, que é aquilo. A mesma coisa ele falou do Maxime, e agora emprestou de qualquer jeito depois de 4 meses de ter falado que o Maxime era bom. Ele falou que o Jean David era bom. Ele falou que o Lloyd era bom. Qual é o problema do Pedrinho, cara? Qual é? O cara já foi jogador, já foi comentarista. Um dos melhores comentaristas, foi um dos melhores, é porque ele tinha coerência no raciocínio, né? Mas como presidente ele não tá tendo nenhuma. Cara, impressionante isso. Que raciocínio é esse? Que tipo de contratação é essa? A gente ainda joga com o time da 777 Partners. A gente ainda joga Verrete, Puma, PH, né? É os caras da 77 Partners. Impressionante. 2 janelas e o Pedrinho não conseguiu colocar meio time dele. Todo mundo pega reserva ou nem relacionado é. Cara, impressionante, cara. Parece que faz de propósito, cara. Parece que o interesse é de terra arrasada, cara. Ó, Capasso aí, a foto dele aí. Capasso utiliza seu Instagram após derrota para o Ceará. Ó. O zagueiro Manuel Capasso colocou uma foto em preto e branco em seu Instagram após a derrota do Vasco contra o Ceará no Castelão. O jogador não teve oportunidade em campo em 2025 sob o comando do técnico Fábio Carilli. Outra coisa, Capasso vem campeão do Olímpia, aí o Vasco vai e contrata Lu pra quê? É muito gasto, cara. Tá gastando à toa. Gasta à toa, tá jogando dinheiro fora. Capasso retornando, ele contrata o Lucas Freitas e o Lucas Oliveira, 2 encostados nos seus respectivos times. Um no Japão e um no Juventude. Pô, aí contrata o Zica do Maurício Lemos, que nem banco ele pegava. Tá aí explicado qual é a probabilidade, qual foi a última vez, quando foi a última vez que você viu algum jogador fraturar a costela. O cara é muito zicado, é de vidro, não é possível. Dá não. Vamos lá. Tá aqui, ó. Então, vou passar aqui. Primeiro essa aqui, ó. O raio-x das contratações do Vasco sob o comando de Pedrinho, análise feita em conjunto com Gilbert. Então vamos lá. 13 contratações feitas até agora. Olha só, Alex Teixeira, Souza Coutinho, Jean David, Maxime Domingues, Tietê, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Daniel Fusato, Maurício Lemos, Nuno Moreira, Benjamin Garré, Lloyd Augusto. Daí o que eu não posso falar do Daniel Fusato, que ainda não jogou e tal, jogou pouco, né? Jogou 1 ou 2 partidas, não tenho o que dizer. Mas vamos lá, 13 contratações, que o que presta aí é o Nuno Moreira. O Coutinho começou a jogar agora, tá começando a desenvolver um bom futebol agora, e não chegou o que a gente precisa não. Mas começou a desenvolver agora, mas olha quanto tempo que o Vasco perdeu esperando recuperação de Coutinho. Tá? Que estava encostado lá fora. A gente precisa de soluções para hoje. Estava encostado lá fora, chegou no Vasco encostado, ficou um bom tempo, depois jogou, depois lesionou, lesionou. Aí agora tem que ficar poupando ele com 32 anos, tem que poupar, joga uma, poupa, joga 2, tem que poupar. Olha, vou te falar, daí, Nuno Moreira. Vamos botar aí uma interrogação pro Coutinho, mais ou menos aí, que vai dividir opiniões. Agora, o resto, pô, tá de brincadeira. Ah, mas nem o Tietê eu contrataria. Cara, pô, por que não contrata certo? Porque é melhor, então, trazer da base do que ficar contratando assim. Pô, o Tietê, por que não pegou lá o Cuejá? Ah, mas tentou e não conseguiu. Tá, tentou como? E qual é esse modus operandi aí que o Fluminense ele consegue? Pega o Canóbio, pega o Everaldo, a Bahia pega o Pulga, o Corinthians pega o Depay, o Garro. Enfim, todo mundo. O Vasco não consegue o Cuejá.
acabando o contrato, não consegue um técnico bom. Aí tem que... Por que traz esses caras aí? Por que traz esses caras? Só traz aposta. Então vamos lá. Gasto, 5 contratações custaram 61 milhões. É isso mesmo? Que isso? Jean David, 8,5. Maxime, 9,5. Lloyd, 9. Que isso? Benjamin, 14. Tá de brincadeira, mano. Tá de brincadeira. O Eric Pulga aí era 18. Tá artilheiro do Brasileirão. Tá de brincadeira. Vamos ver. Ainda sem destaque. Deixa eu ver aqui. Titular. Pô, Maurício Lemos, Tietchan, Coutinho, Nuno, Garré. Garré até agora. Tá, sai o Maxime. Cara, eu não vejo raciocínio lógico nisso. Você dispensar o Maxime, segurar o Jean David. O Lloyd já não tá dando mais também. Tá? O Garré tá na corda bamba ali. Segura o Teixeira. Tem uma paciência com o Teixeira e o Souza. Agora com o Capasso não tem paciência alguma, né? O Lucas Freitas, o Lucas Oliveira tem uma paciência ali, né? O Piton é intocável, né? Não pode tentar outra coisa ali quando o jogo precisa ser mais amarradinho, né? O sistema defensivo tem que estar melhorado, né? Quando pega um ataque com mais qualidade, como o Palmeiras, Flamengo, enfim, o Corinthians lá, não pode colocar o Vitor Luiz para segurar mais, né? Pô, tá de brincadeira, mano. Ainda sem destaque, Daniel Fusato, Souza, Lucas Oliveira, Alex Teixeira, Lloyd Augusto. Deixa eu ver aqui. Alerta, 3 jogadores custaram caro e ainda não corresponderam. Jean David, Maxime, Lloyd. Tá, um total de 26 milhões. 26,8. Gasto sem retorno, em titularidade ou impacto. Cara, eu vou te contar, cara. Parece que fazem de propósito. Aí tá aqui, ó. Deixa eu botar aqui. A tabela tá aí, ó. Flamengo, Império do Mal foi 6-0 contra o Juventude ontem, então assumiu a liderança aí e tá com 10 tá com 10 pontos, 11 gols feitos, tá? Já aumentou o saldo aí. Critério de desempate é ótimo, né? Então, aí Palmeiras, Fluminense lá. Fluminense já tá no G4 ali, ó. Ceará, Bragantino, Vasco, Juventude. O Vasco ficou em sexto depois das rodadas de ontem, né? Falta uma hoje, que é Cruzeiro e Bahia. Juventude, Mirassol, Internacional e Botafogo. Mirassol tá jogando bem, tá? Tá jogando bem, meteu 4-1 no Grêmio ontem. Jogos anteriores perdeu, mas jogou bem, não merecia ter perdido. E Botafogo em 10º ali. E é o seguinte, o Vasco era a pior defesa do campeonato até ontem. E um zagueiro que custa 50 milhões. Aliás, pagou uma parte, ainda falta pagar a outra parte. Tá? Era uma das piores zagas até ontem. Aí o Juventude tomou 6, o Grêmio tomou 4. Logicamente, né? Passou, né, o Vasco, mas o Vasco então agora é a terceira pior defesa do campeonato. Impressionante. O Vasco, acho que em 4 jogos tomou 11 gols. É muita coisa. O Vasco toma gol em todos os jogos. E é o seguinte, hoje tem Cruzeiro e Bahia, tá? Se vencerem, o Bahia vai a 6 pontos e alcança o Vasco, tá? E o Cruzeiro vai a 7, ultrapassa o Vasco. Então, aí o Vasco passa para 7º. Aí fecha essa rodada em 7º. Então vamos torcer aí para dar um empate, né? Dar um empate aí, fica tranquilo. Novamente aqui, calma aí. Passar que tem mais informação aqui. Como eu mencionei, muita coisa. Tô tentando passar rápido a rodada ontem. Foi 2-2 Botafogo São Paulo, 4-1 Mirassol no Grêmio. O Sport perdeu em casa o Bragantino, tá? O Corinthians perdeu em casa pro Fluminense 2-1.
Inter perdeu em casa pro Palmeiras 1 a 0. Flamengo meteu 6 a 0. O Império do Mal meteu 6 a 0 no Juventude. Santos venceu 2 a 0 no Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro no papel é bom, mas em campo que zica, mano. Os caras não conseguem elaborar ali, desenvolver um bom futebol. Impressionante. Vitória 2 a 1 no Fortaleza. E... ai, de novo. Vamos lá. Passando aqui. O Sub-20 perdeu em casa pro Atlético Paranaense por 1 a 0. E o GB perdeu pênalti e vários gols, tá? GB perdeu pênalti e vários gols. Hoje tem basquete, tá? Pelo NBB, o Vasco enfrenta o Bauru fora de casa nesta quinta-feira às 19h30 com o Sport TV 3. Beleza? Então fechamos aí. Muita informação, tentei passar o mais rápido possível para não ficar grande aí o vídeo. E qualquer coisa eu trago mais notícias aí, lembrando que é canal de torcedor. Então dá essa moral aí, vamos resenhar. Curte, comente, compartilhe, valeu, dá essa moral. O canal tá buscando aí 500 inscritos, estamos com 356. E também dá a moral no joinha aí, para que o YouTube, o algoritmo lá, entenda que está sendo bem avaliado e ofereça mais vascaínos aí, tá bom? E é isso, tamo junto, muita fé, forte abraço e saudações vascaínas. Essa rima aqui só tem 10 segundos, deixa o like e se inscreve e manda pra todo mundo.